Um homem que, após anos de casamento, enfrenta a amarga realidade da infidelidade de sua esposa Marsha. Enquanto seu mundo desmorona, ele precisa navegar pelas complexidades do divórcio, pela humilhação pública no trabalho e pela reconstrução de sua vida pessoal. Peguei minha esposa com meu colega de trabalho. Eu o fiz desaparecer. Você me machucou, abusou de mim, aproveitou-se e me usou. Juro que quase me destruiu. Quando precisei da sua dedicação, você nunca esteve disposta. Foi tão fria quanto qualquer iceberg no mar. O amor para você havia perdido o encanto. Meu orgulho foi jogado pela janela. Mas agora meu coração está se curando. E eu sinto que vou conseguir superar tudo. Já fazia mais de um ano desde que minha esposa começou seu caso com Howard Paddington. Não sei por que permiti que isso continuasse tanto tempo. Talvez fosse porque eu estava confortável. Depois que descobri o que estava acontecendo, simplesmente não me importava mais. Esperei pacientemente pelo dia em que ela me entregaria os papéis do divórcio. Não me preparei muito para isso, além de me colocar no estado mental adequado. Aceitei o fato de que ela levaria metade de tudo o que eu havia acumulado com ela. Ela poderia ficar com a casa e os móveis, cujo valor avaliado era menor do que a hipoteca. Tínhamos dinheiro suficiente economizado para pagar antecipadamente 4 anos de faculdade para nossa filha Jenny. Em 3 anos, eu teria direitos adquiridos na empresa, e ela provavelmente reivindicaria parte disso. Marsha era relativamente discreta sobre o caso. O maior problema era que Paddington trabalhava na mesma empresa que eu, embora em um departamento diferente e com um nível salarial superior. Pelo menos, ele era solteiro e razoavelmente atraente. O que eu não gostava era de sua atitude arrogante. Felizmente, era fácil evitá-lo no trabalho. A única vez em que éramos forçados a interagir era em eventos sociais da empresa. As coisas chegaram a um ponto crítico rapidamente. Jenny havia partido para seu primeiro semestre na Penn State, e Marsha e eu ficamos sozinhos em casa pela primeira vez em 18 anos. Normalmente, isso seria uma boa oportunidade para um casal reacender a vida sexual, mas não em nossa casa. Marsha estava sempre cansada ou ocupada, e eu simplesmente não me importava. Numa manhã de sábado, Marsha estava no banho, e eu ainda lia o jornal quando o telefone tocou. Como não esperava uma ligação, deixei cair na secretária eletrônica. A mensagem foi interessante, para dizer o mínimo. Esta é a joalheria Malcolm. A gravação no seu relógio foi concluída, e você pode retirá-lo a qualquer momento. Obrigado. Achei curioso, já que não usava relógio e nunca gostei da ideia de algo pendurado no meu braço. Não havia razão para Marsha mandar gravar algo em seu próprio relógio, e Jenny usava o celular para verificar a hora. Nunca fui de mexer na bolsa da minha esposa ou em qualquer outra coisa dela, mas naquele dia senti uma forte necessidade. O recibo da joalheria estava guardado no compartimento onde ela mantinha seus cartões de crédito. Li com atenção. Um relógio de pulso Tag Heuer Carrera com pulseira de couro de crocodilo preto. Gravação na parte traseira. Para sempre Marsha. Valor $3.900. Pago integralmente. Recoloquei cuidadosamente o recibo no lugar e peguei uma cerveja gelada. Sabia muito bem que não era para mim. Marsha voltou à sala enquanto eu saía para cortar a grama. Demorei o dobro do tempo normal para terminar o trabalho no quintal, mas tive uma boa chance de refletir. Depois do almoço, Marsha me informou que passaria a noite na casa da irmã em Frackville. Ela não percebeu o grande sorriso no meu rosto. Aproveitei o resto da noite para colocar meus assuntos em ordem. Tive um ano inteiro para fazer isso, mas havia adiado até o último minuto. No domingo, Marsha voltou para casa perto do horário do almoço. Fomos cordiais, mas quase não conversamos. Foi o domingo mais longo da minha vida. Dormi no sofá naquela noite. Na segunda-feira, no trabalho, tudo começou bem. Até Howard começar a exibir seu novo relógio para os colegas, resignei-me a aguentar até que ele olhou para mim com um grande sorriso debochado. Até então, ele havia sido discreto sobre o caso, mas agora estava se vangloriando. Grande erro. Imediatamente tirei uma semana de férias e notifiquei o setor de pessoal que estava disponível para transferência para o escritório de Baltimore. O novo cargo vinha com promoção e aumento salarial, algo que recusei várias vezes porque Marsha e Jenny não queriam se mudar. Passei o resto do dia no banco e com meu advogado. Fiz uma oferta a Marsha. Ela ficaria com tudo, mas sem pensão alimentícia ou participação na minha futura aposentadoria. Ela também poderia ficar com o dinheiro restante após o pagamento antecipado da faculdade de Jenny. Com os custos universitários altos, não sobraria muito. Na terça-feira, mudei-me para um pequeno apartamento funcional próximo ao trabalho. Na quarta, os papéis do divórcio foram entregues a Marsha. Ela me ligou. John, você quer explicar isso? Quer discutir alguma coisa? Não, respondi. Por que devo assinar esses papéis? Ela perguntou. Marsha, isso já passou da hora e você sabe disso. Assinar os papéis só vai acertar as coisas. Sou eu quem está ficando com a pior parte. Você não perde nada e ganha tudo. Você não está oferecendo nenhum
nenhum suporte. Dei a você 20 anos e você não oferece nada, retrucou. Se eu incluísse pensão alimentícia, seria apenas até você se casar novamente. Parece uma perda de tempo. Assim, tudo estará resolvido em 90 dias. Se quiser mudar algo, posso garantir que levará mais de um ano. Só quero seguir em frente. Marsha assinou os papéis e em poucas semanas o divórcio foi finalizado. Logo, Howard se mudou para a nossa antiga casa. Era um recomeço para mim, embora carregado de mágoa. Da Polícia Estadual da Pensilvânia, o corpo de Howard Paddington foi encontrado em uma área de descanso na rodovia Pennsylvania Turnpike. Ele havia sido espancado, aparentemente com um taco de beisebol, e morreu a caminho de um hospital local. Sua carteira e relógio foram roubados, então inicialmente parecia ser um assalto que deu errado. Quando os investigadores descobriram o relacionamento entre Paddington e Marsha, eu me tornei o principal suspeito. Levaram menos de 30 minutos para que a polícia local verificasse que eu realmente estava em um cruzeiro nos últimos 10 dias. A Polícia Estadual da Pensilvânia não considerou necessário realizar mais investigações. Havia pelo menos uma dúzia de mensagens no meu telefone. Jenny havia contado à mãe sobre meus planos de cruzeiro, mas Marsha insistiu em tentar entrar em contato comigo. Ela sabia que eu odiava cruzeiros. Uma das ligações era de Jenny, então retornei para ela. Jenny, acabei de voltar do cruzeiro. O que diabos aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Mamãe está um desastre. Howard não voltou para a casa do trabalho em um dia e naquela noite o encontraram na rodovia Turnpike, perto de Downingtown. Ele foi espancado e morreu antes de conseguirem levá-lo ao hospital. Quando isso aconteceu? Perguntei. Na última quinta-feira, ela respondeu. Bem, eu estava em Cancún na última quinta-feira, então não fui eu. Mamãe jura que você teve algo a ver com isso, mas não há nenhuma prova para confirmar isso, disse ela. Eu tinha acabado de passar um bom tempo com a polícia local e eles pareciam satisfeitos com a minha história. Por que sua mãe está tentando entrar em contato comigo? Ela está completamente perdida. Ela não tem você e agora perdeu Howard, respondeu Jenny. Ela disse algo sobre tentar cancelar o divórcio. Ela pode fazer isso, não sem a minha aprovação. Se eu tivesse esperado mais alguns dias, não estaria tendo esse problema. Na semana seguinte, recebi várias ligações de Marsha e de um advogado chamado Winstead. Ignorei todas. 2 dias antes do divórcio ser finalizado, recebi uma carta registrada exigindo minha assinatura. Minha secretária conseguiu atrasar a entrega para que eu tivesse tempo de sair do prédio. Passei os 3 dias seguintes em Atlantic City antes de voltar para casa. Liguei para meu advogado. Ele me parabenizou por evitar com sucesso as tentativas de Marsha de interromper o divórcio e então pediu mais $10.000 para cobrir despesas. Após alguns momentos desconfortáveis, ele começou a rir. Era uma piada sem graça, mas adicionou um pouco de leveza à situação. Em vez de dinheiro, ele disse que aceitaria um jantar com bife. Valia a pena. Ainda assim, achei a piada ruim. Eu nunca entendi completamente por que a polícia abandonou a investigação sobre o assassinato de Paddington ou por que nunca mais entraram em contato comigo. Jenny ligou para me parabenizar também, mas claro, com a reserva de uma filha ao ver os pais se separarem, Marsha estava em uma depressão profunda. Sua irmã Cher estava morando com ela por enquanto. Parecia que de repente ela percebeu que teria problemas financeiros sérios. Eu sorri ao desligar o telefone. Não tive contato com Marsha pelos 2 anos seguintes. Não acompanhei o que ela estava fazendo ou chequei como estava sua vida. Falei com Jenny todos os meses, mas evitávamos cuidadosamente qualquer discussão sobre Marsha. Tudo o que sabia era que ela perdeu a casa para o banco e estava trabalhando em uma loja de roupas femininas em um shopping local. Marsha contou a Jenny que Howard tinha 2 apólices de seguro de vida, nomeando sua mãe como beneficiária. Aparentemente, a mãe de Paddington não estava disposta a compartilhar. Eu tive alguns encontros para jantar, mas nada romântico ou sexual. Mais tarde, naquele ano, Jenny anunciou que iria se casar em junho. Eu conhecia o rapaz e me sentia confortável com a escolha dela. O casamento seria em Harrisburg, a cidade natal dele. Claro, o pai pagaria a maior parte dos custos. Eu estava mais do que disposto a ajudar de todas as formas possíveis. O noivo tinha muito mais família do que o nosso lado, então tudo fazia sentido. Concordei em ir e levar a noiva ao altar se Jenny pudesse garantir que eu não ficaria perto de Marsha, nem teria que socializar com ela de forma alguma. Relutantemente, ela concordou. Eu não queria arruinar o casamento da minha filha, mas sabia que se fosse forçado a ter contato com Marsha, havia uma chance de algo dar errado. Além de alugar um smoking, havia mais uma coisa que eu precisava fazer para me preparar para o casamento. Eu estava me sentindo travesso, ou devo dizer, minha veia maldosa veio à tona. O casamento foi lindo, como todos são. Jenny cumpriu sua palavra. As coisas foram cuidadosamente organizadas para que Marsha e eu pudéssemos nos evitar sem parecer muito óbvio. Embora eu estivesse sozinho, Marsha foi acompanhada por um homem atraente de cerca de 50 anos. Nunca descobri qual era a
relação entre eles. Ele poderia ser um colega de trabalho, vizinho ou seu novo namorado. Eu realmente não me importava. Na recepção, Marsha e seu acompanhante estavam sentados no extremo esquerdo da mesa principal, enquanto eu estava no extremo direito. Esperei pacientemente até chegar a hora de o pai da noiva fazer um brinde. Quando me levantei para falar, cruzei os dedos. Era uma pequena brincadeira boba, mas eu ainda queria que tudo saísse como planejei. Sou destro, mas hoje estava segurando o copo com a mão esquerda. As palavras que saíram da minha boca não importavam, mas meu gesto para a sala sim. Quando levantei meu braço esquerdo, a manga do meu smoking deslizou, expondo um lindo relógio Tissot com pulseira de couro preto. Apontei meu braço para o alto por mais tempo do que o necessário para que todos na sala pudessem ver o relógio. Um suspiro repentino do outro extremo da mesa me disse que minha missão havia sido cumprida. Continuei falando um pouco mais do que normalmente faria, só para provocar mais. Quando me sentei, tinha um sorriso enorme no rosto. Marsha viu o relógio e o reconheceu. Poucos minutos depois, vi minha ex-esposa e seu acompanhante saírem da sala. Ela estava chateada, mas não consegui dizer se estava chorando ou não. Fiquei por mais uma hora como um pai dedicado e depois saí discretamente para voltar ao meu quarto de hotel. Naquela noite, dormi de forma inquieta. Não tinha certeza do que Marsha faria ou se faria algo. Se ela não fizesse nada, saberia que ela tinha aceitado seu destino e estava pronta para seguir em frente. Se ainda estivesse amarga sobre o que aconteceu, talvez eu tivesse alguns visitantes. A resposta veio às 6 da manhã. Sr. John Terrell? Havia 2 homens em ternos escuros. Tive uma visão repentina de Will Smith e Tommy Lee Jones em Independence Day. Ri sozinho enquanto respondia. Sim, como posso ajudá-los? O homem dominante do par se identificou, assim como seu parceiro, e pediu para entrar. Eles não eram locais, mas do gabinete do procurador do estado. Fiquei me perguntando quem os fez sair da cama tão cedo naquela manhã. Fiz sinal para que se sentassem enquanto colocava minha calça. Eu esperava por eles e deveria estar vestido antes que chegassem. No quarto de hotel havia apenas 2 cadeiras, então sentei-me na cama desarrumada. Propositalmente levei mais tempo do que o necessário para me acomodar. Em que posso ajudá-los, senhores? Perguntei. O senhor é o John Terrell, que estava no casamento Peterson Terrell ontem? Claro, Jenny Terrell, agora Peterson é minha filha, respondi. Recebemos uma denúncia de que, durante a recepção, o senhor estava usando um relógio caro da marca Tissot. Peguei o relógio grande no criado mudo. Sim, eu estava usando este relógio. Gostam dele? Isso não é importante, Sr. Terrell. O que gostaríamos de saber é onde o senhor conseguiu o relógio. Por quê? Perguntei. O senhor poderia apenas responder a pergunta? Não, vocês me dizem por que querem saber onde o consegui e quem informou que eu o estava usando, e eu responderei às suas perguntas. Sr. Terrell, estamos tentando tornar isso o mais simples possível. Poderia apenas responder a pergunta? Tudo bem, comprei o relógio no eBay. Agora vocês me dizem por que querem saber. Um relógio exatamente como este foi retirado do corpo de um homem assassinado em Downingtown há 3 anos. Tenho certeza de que há muitos relógios semelhantes a este. Poderiam ser um pouco mais específicos? Perguntei. Eles pareciam um pouco desconfortáveis. Tive a impressão de que estavam prontos para me arrastar para algum prédio do governo para continuar a conversa. Sr. Terrell, o senhor conhece um homem chamado Howard Paddington? Claro que conheço. Eu costumava trabalhar com ele, e ele é o homem que teve um caso com minha esposa, o que, incidentalmente, causou meu divórcio. O Sr. Paddington tinha um relógio exatamente como este quando foi morto. Como vocês sabem disso? Perguntei. Não houve resposta dos 2 visitantes. Ele estava com o relógio quando foi encontrado? Perguntei. Ambos balançaram a cabeça em sincronia para indicar que não. Vocês acham que este pode ser o relógio dele? Perguntei. Eles deveriam estar no controle dessa interrogação informal, mas parecia que estavam perdendo. Quem diabos disse que este era o relógio de Howard Paddington? Perguntei. Sua esposa, Sr. Terrell? Sua esposa identificou o relógio? E como ela sabia que este era o relógio dele? Perguntei. Houve uma leve hesitação. Ela alegou que o comprou para ele. Talvez vocês devessem estar conversando com ela, disse eu. Não houve resposta. Isso é tudo que vocês têm para continuar? Perguntei. Há uma gravação na parte de trás do relógio que verificará a alegação dela. Ela pode provar que comprou este relógio? Perguntei. Ela tem um recibo? Ah, ora, eu também tenho um recibo. Aqui, deixe-me mostrar. Eles ficaram em silêncio enquanto eu retirava um pedaço de papel dobrado da minha carteira e o entregava a eles. O sujeito principal olhou do papel para mim. Isso é do eBay. Aqui diz que você comprou o relógio por $49. Sim, mas eu também tive que pagar $5 pelo frete. Você comprou um relógio Tissot Howard no eBay por $49? Não exatamente. Olhem mais de perto a descrição, respondi. Ambos olharam para a descrição e não perceberam o grande sorriso no meu rosto. Aqui diz Tig Heuer, não Tissot Howard. Olhem para o mostrador do relógio. O segundo sujeito estudou cuidadosamente o mostrador enquanto eu o segurava à sua frente. Ele se virou para o parceiro. Aqui diz Tig
Tig Heuer. Senhores, minha esposa comprou um relógio Tissot Heuer para o Sr. Paddington ou foi um Tig Heuer? Um olhar de frustração tomou conta dos dois rostos. As coisas não estavam saindo como planejado. Podemos ver a parte de trás do relógio, Sr. Terrell. Querem verificar a gravação? Perguntei. Sim, você se importa? Não, de forma alguma. Entreguei o relógio para que eles pudessem examiná-lo com calma. Eu já tinha feito meu ponto. Estava vestindo minha camisa quando os dois se levantaram para ir embora. Desculpe pelo transtorno, senhor. Terrell, tenha uma boa viagem de volta para casa. Fechei a porta depois que eles saíram e olhei para o relógio. Fiquei feliz por ter gasto os $20 extras para gravar a parte de trás do relógio. Eu o virei e ri ao ler a inscrição em letra cursiva antiga. Eat and die. Coma e morra. Teria sido muito fácil para eles verificarem o número de série do relógio, mas não teria sido tão divertido. Dirigi de volta para Baltimore, sabendo que minha esposa ainda estava amargurada com a forma como eu havia lidado com a situação. Acho que não posso culpá-la, mas esperava que houvesse um pouco de remorso da parte dela. Fiquei chateado porque ela ainda estava tentando me machucar ou se vingar. Foi ela quem traiu, não eu. Talvez fosse hora de eu me vingar. Joguei o relógio Tig Heuer pela janela do carro e alcancei o porta-luvas. Você podia notar a diferença apenas pelo toque. Antes de colocar o relógio verdadeiro no pulso, li a inscrição pela milésima vez. Forever Mara. Para sempre, Mara. Eu odiava usar relógio, mas talvez pudesse me acostumar a usar este. Eu vou até o fim, como o velho Blue Eyes dizia.